Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, aonde a gente vai falar sobre Design Patterns. Meu nome é Wesley Williams e nessa série que eu tô montando sobre Design Patterns, você vai aprender agora, hoje, daqui a pouquinho, um pouco mais sobre o Pattern Builder. É isso mesmo. E para que a gente consiga entender melhor esse Builder, eu vou fazer algo bem na prática, bem mão na massa aqui, para te ajudar. Mas antes de eu ir diretamente ao código, eu gostaria muito de pedir para você aproveitar nesse momento agora aqui, em clicar aqui no joinha gostei e se inscrever aqui no canal, porque todas as vezes que a gente postar um vídeo, você vai ser avisado e a gente está criando mais diversos tipos de conteúdo muito bacana aqui para você. E para fechar, eu quero que você entre na minha comunidade do Telegram. Nessa comunidade, diariamente, tudo que eu não consigo postar por falta de tempo aqui no canal no YouTube, no Instagram e etc, eu coloco no Telegram. Basicamente, eu gravo um áudio todo dia passando um conteúdo super interessante para você. Beleza? Bom, agora que já estamos, vamos dizer assim, esclarecidos, bora pro código e vamos entender um pouco melhor sobre o Builder. Vamos lá! Bom, pessoal, seguinte, o Builder, ele é um design pattern criacional, tá? A ideia dele é conseguir criar objetos. Esse que é o grande ponto. Mas muita gente fica perguntando, poxa Wesley, aonde que eu uso Builder, aonde que eu uso Factory, aonde que eu uso Singleton, e tem todas essas dúvidas. O grande ponto e a principal dica que eu dou para vocês, galera, é o seguinte: enquanto você não sentir falta de utilizar um design pattern, não o utilize. Por quê? Porque provavelmente você vai querer forçar alguma coisa ali que você não tem certeza. Então a minha dica geral para design patterns, eu já vi muita gente falando sobre isso, é o seguinte: só use os patterns que você conhece e desde que você sinta a necessidade de utilizá-los. Caso contrário, continua ali fazendo o seu código na boa. Ok? Mas no nosso caso do Builder é muito claro, isso que é muito tranquilo utilizar esse design pattern, porque é muito claro quando que a gente deve utilizar esse camarada. E eu quero mostrar isso na prática e você vai se ligar, tá? Quando que a gente vai precisar utilizar. Por isso que eu quero fazer isso aqui bem mão na massa com você. Então vamos lá. Rapidamente eu vou fazer o seguinte. Vamos imaginar, galera, que eu tenho um framework que eu criei. Tá? Vamos imaginar que eu criei o Laravel, vamos imaginar que eu criei o Spring Boot, e sabe quando você vai criar um novo projeto, que normalmente você dá lá, por exemplo, Laravel New, ou você vai criar um novo projeto com React, que você escolhe qual que é o template que você vai criar naquele projeto? Então, vai ser mais ou menos disso que a gente vai falar aqui, como que a gente vai fazer, beleza? Vamos imaginar aqui que eu tô criando um assistente para o meu framework preferido, para que quando alguém comece a criar um projeto novo, já venha quase tudo configurado conforme o cara vá precisando, beleza? Então, esse aí é a nova ideia aqui que você tem. Você tem um framework, você quer um assistente para que quando o cara for criar um novo projeto, já venha com tudo configurado. Beleza? Mas para isso você vai ter diversos parâmetros, diversas propriedades que você vai ter que informar para o seu framework, ok? Para ele fazer no momento que o camarada rode o programa. Então a gente vai utilizar algo bem básico aqui. Vamos imaginar que a gente tem um assistente e esse nosso assistente é uma classe chamada Framework. Legal? Uma classe muito simples. E nessa minha classe de Framework eu tenho diversos propriedades aqui. Eu tenho um name, que vai ser o nome do meu projeto, eu tenho o tipo de banco de dados que o cara vai utilizar, eu tenho o usuário do banco de dados, eu tenho o DB Password que o cara vai utilizar, eu tenho também o DB Host que o cara vai usar, eu tenho também, se eu quero que o cara já saia com uma suíte de teste configurada, eu quero também se já vai vir o Webpack, por exemplo, configurado, eu quero saber se todos os pacotes que já tem do framework, a versão completa dele, vai ser configurada também. Legal? Então isso aqui vai ser o nosso assistente, e o nosso assistente ele é bem simples de se fazer,
Porque eu vou pegar um monte de métodos getters e setters aqui para mim, para eu conseguir trabalhar, legal? E eu posso colocar também aqui como fluent setters. Maravilha? Então, ótimo, tá aqui, tá tudo maravilha aqui conforme eu vou trabalhar com esse camarada. E o que eu posso fazer aqui também? A primeira coisa que começa a encrencar nesses momentos, tá? A primeira coisa que começa a encrencar nesses caras é o seguinte, a construtor. Eu vou falar que eu quero tudo isso no meu construtor e tá aqui. Tá feito esse meu camarada. Agora vamos imaginar que eu tenho meu arquivo index, lá todo bonitão, e aqui eu vou dar um require once aqui no meu framework, né? O nome do meu arquivo é framework.php. Maravilha! Então eu quero simplesmente ter aqui o meu processo do framework. Vamos imaginar que na hora que a gente dá o set no camarada, a gente roda algum comando que vai criar o banco de dados, por exemplo, tá? Isso aqui, obviamente, é somente para fins ilustrativos, vamos dizer assim. Então vamos imaginar que eu chego aqui e falo assim, ó, framework é igual a new framework. E daí começa a brincadeira. Projeto teste, DB é MySQL, o usuário é root, a minha senha é root, o host é localhost, o que mais? O testes vai ser true, o webpack vai ser true, e o que mais que eu tenho? Isso é full, também vai ser true, aqui para mim. Beleza? Então, agora eu tenho aqui o meu framework. Olha só que maravilha, eu tenho esse cara aqui. E olha o primeiro problema que eu começo a encontrar. O construtor muito grande. Quem nunca pegou um construtor gigante e para você começar a trabalhar, começa a te dar uma super dor de cabeça, tá? Isso aí é muito comum quando a gente vai trabalhar, tá? Então, o que a gente vai resolver para fazer essa situação? O que muita gente faz? Eu vou remover esse construtor aqui, tá? E vou tirar esse construtor aqui do meu framework e eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar e vou fazer o seguinte, então, ó. Framework, setName é igual a myProject, por exemplo. Framework, set DB, eu vou colocar MySQL. Framework, set. Nossa, eu exagerei na quantidade de parâmetro, né? Set DB user é root. Framework, set password. Set DB password. Eu coloquei, é root. Framework, set DB host. É localhost. Olha o trabalhão, galera. Framework, set webpack true. Framework, set testes também é true. Framework, set full aqui também é true. E prontinho, eu tenho meu framework aqui pronto para funcionar baseado nessas instruções, por exemplo, ok? Eu posso ter aqui um framework run, ok? Eu posso ter um public function run aqui, public function run. Eu vou dar um criou projeto. Faz de conta que eu uso todas as informações para criar o projeto. Agora o seguinte, galera, vocês concordam comigo que tanto na versão 1 quanto na versão 2 começa a dar muito trabalho pra gente fazer. É um trabalho horroroso de se fazer. Mas imagina que todas as vezes que você quiser fazer isso, você vai ter que repetir a mesma coisa. E se eu tivesse uma forma, tá, de eu criar como se fosse um template que eu consiga construir essa classe dessa forma para mim, para facilitar um pouco mais a vida? Então a gente começa a ir pensar em design pattern. Toda vez que você começa a sentir necessidades desse tipo, provavelmente tem um design pattern aí que vai te ajudar. Nesse caso, a gente vai falar do builder, legal? E o builder, ele serve exatamente para esses tipos de caso. O builder, o que vai acontecer? Você vai criar uma classe que ela vai ser responsável para
configurar a sua classe principal e também ela vai ser a responsável por retornar o objeto pronto. Porque daí, todas as vezes que você precisar criar esse objeto com todas essas configurações, vai ficar muito fácil, porque basta você chamar o builder dela. Legal? Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu não vou criar as interfaces, mas vamos imaginar que o builder tem determinadas interfaces, mas vamos lá, vamos que a gente pega no tranco aqui. Então eu vou criar aqui, por exemplo, eu vou chamar de framework builder framework full builder, tá? Dessa forma aqui, vou colocar um require aqui pro framework, somente para não colocar, não instalei o composer, nada disso. O que que esse camarada vai fazer? Olha só que interessante. Se eu colocar aqui private framework e criar um construtor, tá? Olha só o que eu consigo fazer de cara. Eu consigo falar que this framework é igual a new framework, ok? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses camaradinhas aqui e olha só que interessante, eu consigo jogar para cá, tá? Então eu consigo copiar esse this aqui e consigo jogar aqui, ó. Legal? E agora, no final, o que que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou simplesmente pegar public function get framework e aqui, simplesmente, eu vou dar aqui pro camarada um return this framework. Legal? E agora, galera, o que que vai acontecer aqui no final das contas? Eu simplesmente vou apagar aqui e eu posso até falar framework é igual a new framework get framework. Na realidade é framework builder, né? New framework builder e aqui um get framework. E tá aqui tudo prontinho aqui para mim. Depois eu simplesmente dou um run aqui para mim e ele vai criar o projeto. Olha só que interessante. Então todas as vezes que eu precisar criar um objeto naquele padrão e etc, eu tenho um builder que configura e cria o objeto da forma que eu precisar naquele momento. Porém, tem algumas, não digo pegadinhas, mas é algo que você precisa entender. Normalmente, a gente não faz dessa forma, porque a gente sabe que no mundo real, tá? Isso aqui não acontece desse jeito, não é só setar parâmetros. Normalmente você tem métodos que trabalham de diversas formas, tá? Então o que que o builder faz no final das contas? Na classe builder você tem métodos que fazem pedaços de código e é muito interessante, por quê? Porque em alguns casos, quando você está trabalhando independente de qualquer coisa, alguns métodos eles têm que ser executados numa ordem correta. Ok? Não adianta eu rodar um método run antes de eu ter feito uma outra parte, ok? Ou seja, eu tenho que acertar os métodos que eu preciso fazer na ordem que eu preciso fazer. Então, nesse caso, o mais recomendável seria o que pra gente? A gente criar, assim, por exemplo, function, public function, build name, só vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Pode ser de diversas formas, tá? Public function build db, public function build webpack, build tests e build full aqui. Tô dando um exemplo, tá, galera? E aí o que que acontece aqui? Você vai pegar o name do cara, você vai jogar aqui. O banco de dados, você vai jogar no método de banco de dados. O de webpack, você vai jogar aqui no webpack. O de testes, você vai jogar no de testes. E o full aqui, build full, não faz sentido nenhum o nome da parada, né? E o full a gente vai colocar dessa forma. E aí o que que vai acontecer? Na chamada do camarada aqui, aí você vai fazer pelos nomes, né? Você vai colocar
build name, você vai colocar build db, vai colocar this build webpack, this build test, this build full, ok? E pronto. Agora que você fez isso, tá pronto o meu builder. Ou seja, eu tenho todos os passos e normalmente o que vai acontecer? O builder, ele tem que ter uma interface, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou criar um método chamado builder interface aqui para mim, e aqui vai ser uma interface de fato, tá? E aqui nessa minha interface eu vou falar quais são os nomes dos métodos que eu tô precisando aqui para mim, tá? Que vão ser esses camaradas aqui, né? Então vou colocar public function build name, public function build db, db webpack testes e o full aqui pra gente. Então eu tenho essa minha interface agora aqui, simples assim, e o meu builder, né, ele tem que implementar essa minha interface. Então eu vou colocar builder interface, e aí é framework builder interface, ia ficar melhor, né? E aqui eu implemento essa minha builder interface aqui para mim. Agora, o que vai acontecer no final das contas, galera? Todo mundo que quiser, vamos dizer, criar um template, criar uma forma mais fácil de criar um novo builder para aquele framework, o que o camarada vai fazer? Simplesmente, ele vai criar um novo método builder. Nesse builder vai implementar aquela interface, vai ter que implementar aqueles métodos e ali você tá pronto, você consegue chamar o builder que você quiser para construir o objeto que você tem da melhor forma possível. E no final das contas você só chama o builder aqui, ó, e tá na boa aqui. Você já conseguiu rodar e criar o seu projeto, vamos dizer, com uma linha pelo fato de você já ter o builder. Legal? Aqui é o full builder. Eu poderia criar um framework no tests, ou framework no webpack no tests builder. E aí ele vai criar somente com o que a gente precisava de uma forma aí bonitona, bem simples para ser criado. Beleza? Galera, o Builder é realmente muito simples, mas ele é extremamente útil e eu não tenho dúvidas que se você entendeu isso que eu acabei de fazer, todas as vezes que você precisar usar o Builder, você já vai se ligar na hora, porque é muito fácil entender a dor que você tem de quando você precisa qualquer coisa desse tipo. Beleza? E é muito claro, eu gostaria muito de pedir para você seguir a gente no Instagram. Segue lá, @devfullcycle. Diariamente a gente posta mais conteúdo lá e eu tenho os stories que eu faço lá, que eu compartilho muito conhecimento também para vocês. E também entra aí, ali embaixo também tem a comunidade do Telegram que eu convidei vocês anteriormente. Beleza? Galera, um grande abraço aí para vocês. Eu quero muito que vocês comentem o que vocês entenderam, como que vocês utilizam o Builder no dia a dia, ou se foi a primeira vez que vocês viram esse tipo de pattern. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo pattern.